se dava todo o acampamento. Quando a capa do orvalho evaporou-se e ficou sobre a superfície do deserto, uma coisa miúda, coagulada, escamosa, como a geada sobre a terra. E os filhos de Israel, ao vê-la, perguntaram-se entre si: o que é isso? Porque não sabiam o que era. E Moisés explicou-lhes: este é o pão que o Senhor Jeová vos dará por alimento. Isto é o que o Senhor Jeová ordenou: cada um de vós recolherá segundo o que necessitar, o conteúdo de 1 gomer por cabeça. Cada um tomará segundo o número das almas de cada tenda. E os filhos de Israel fizeram assim. Alguns recolheram mais e outros menos. Mas ao medir com o gomer, nada sobrou ao que colhera de mais, e nada faltou ao que colhera de menos. E cada qual obteve o que necessitava para seu alimento. E disse-lhe Moisés: ninguém deixe nada para amanhã. Mas muitos não obedeceram Moisés e deixaram que sobrasse algo para o dia seguinte. Mas aquilo criou bichos e apodreceu, provocando a ira de Moisés contra eles. E todas as manhãs eles colhiam o maná, cada um segundo o seu consumo. Quando o sol saía, o resto se derretia. E no 6º dia recolheram dobrada a quantidade, 2 medidas de 1 gomer por cabeça. Então todos os chefes da congregação se apresentaram diante de Moisés para contar-lhe o fato. E Moisés lhes explicou: isto é o que o Senhor Jeová ordenou. Amanhã é o dia do descanso completo, consagrado para o Senhor. Cozei para o que comereis, e o que haveis de assar, assai-o hoje, e o que sobrar guardareis até amanhã. E o maná que deixaram para o dia seguinte, como Moisés havia ordenado, não cheirou mal, nem circuncidou. Isto é o que o Senhor Jeová ordenou. Amanhã é o dia de descanso completo, consagrado para o Senhor. Cozei hoje o que comereis, e o que haveis de assar, assai-o hoje, e o que sobrar guardareis até amanhã. E o maná que deixaram para o dia seguinte, como Moisés havia ordenado, não cheirou mal e nem criou bichos. Então disse Moisés: comei-o hoje, que é sábado para o Senhor Jeová. Hoje não o achareis no campo. Durante 6 dias o colhereis, mas no 7º dia, no sábado, não o achareis. E de fato alguns do povo saíam ao campo no 7º dia para colher, mas não o encontravam. Então o Senhor Jeová disse a Moisés: até quando recusareis guardar os meus mandamentos e as minhas leis? Considerai que o Senhor Jeová vos deu o sábado. Por isso, no 6º dia, vos dá pão para os 2 dias. Permaneça então cada um no seu lugar, e não saia dali no seu 7º dia. No 7º dia. E o povo descansou no 7º dia. E a congregação de Israel chamou-lhe de maná. E este era parecido com a semente de coentro, branco, e tinha o sabor de bolo amassado com mel. E disse Moisés: isto é o que ordenou a palavra do Senhor: encherás 1 gomer dele, para que se conserve em todas as vossas gerações, e para que possam ver o pão com que vos alimentei neste deserto, quando vos resgatei do Egito. E disse também Moisés a Arão: toma um vaso e põe nele 1 gomer, cheio de maná, e deixa-o diante do Senhor Jeová, para que se conserve como testemunho das vossas gerações. E Arão depositou diante do testemunho, para que se conservasse, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. E os filhos de Israel comeram o maná durante 40 anos, até que chegaram em terra habitada. E o comeram até que chegaram aos confins da terra de Canaã. E o gomer é a 10ª parte do efa. E toda a congregação dos filhos de Israel partiu do deserto de Sim, e continuaram as etapas das jornadas estabelecidas segundo o mandamento do Senhor, e acamparam em Refidim, e não havia ali água para que o povo bebesse. Êxodo 17. E
Contendeu acaloradamente o povo com Moisés, dizendo: dai-nos água para beber. E Moisés lhe disse: por que contendeis comigo? Por que tentais ao Senhor? Mas o povo estava sedento e murmurou contra Moisés, dizendo: por que nos fizeste subir do Egito para nos matar de sede, a nós e aos nossos filhos e ao nosso gado? Então clamou Moisés ao Senhor Jeová: que farei a este povo? Falta pouco para que me apedrejem. Então respondeu o Senhor Jeová: Moisés, passa diante do povo e leva contigo alguns dos anciãos de Israel e toma em tua mão a vara com o que feriste o rio e vai. Eis que estarei diante de ti ali sobre a rocha de Horebe, e tu ferirás a rocha e dela sairão águas, para que o povo possa beber. E Moisés assim fez diante dos olhos dos anciãos, e chamou aquele lugar de Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, e porque tentaram ao Senhor, dizendo: está o Senhor conosco ou não? E vieram os amalequistas e combateram contra Israel em Refidim. E disse Moisés a Jeová: escolhe homens fortes para nós e saia a peleja contra Amaleque. Amanhã eu permanecerei de pé sobre o cume da colina, com a vara de Deus em minha mão. E Josué fez como Moisés lhe dissera, combatendo contra Amaleque. E Moisés e Arão e Hur subiram ao cume da colina. E acontecia que quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia, mas quando ele baixava a sua mão, Amaleque prevalecia. Mas as mãos de Moisés estavam cansadas, por isso tomaram uma pedra e o puseram debaixo dele, para que se assentasse. E Arão e Hur sustentavam as mãos de Moisés, um à direita e outro à esquerda, de sorte que as suas mãos estiveram firmes até o pôr do sol. Assim Josué destruiu os amalequitas ao fio da espada, e disse o Senhor Jeová a Moisés: escreve isto em um livro por memorial e relata aos ouvidos de Josué: eu apagarei a memória de Amaleque de debaixo do céu. E reconstruiu Moisés um altar e chamou Jeová Nissi: o Senhor é a minha bandeira. E disse: porque a mão do Amaleque se levanta contra o trono do Senhor Jeová. O Senhor fará guerra contra Amaleque de geração em geração. Leitura de hoje, lembrando sempre então, fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Shalom, shalom, graça. Shalom, shalom. Continuando nossa leitura aqui, tabela de leitura. Êxodo, capítulo 11. Diz o seguinte: e o Senhor Jeová disse a Moisés: ainda mandarei mais uma praga sobre Faraó e sobre o Egito. Então, depois dela, ele vos deixará ir apressadamente, e nesta ocasião vos expulsará para sempre. Fale agora aos ouvidos do povo, para que cada homem peça ao seu vizinho, cada mulher à sua vizinha, objetos de prata e de ouro. E o Senhor Jeová deu graça ao povo aos olhos dos egípcios, e Moisés era considerado como grande homem na terra do Egito, diante dos servidores de Faraó e diante do povo egípcio. E disse Moisés: assim diz o Senhor: à meia-noite eu passarei pelo meio do Egito, e morrerá todo o primogênito na terra do Egito, desde o primogênito de Faraó, que se assenta com ele no seu trono, até o primogênito da serva, que está detrás da moenda, e todo o primogênito dos animais. E haverá um grande clamor em toda a terra do Egito, como nunca houve, e nem jamais haverá. Mas contra todos os filhos de Israel, desde os homens até os animais, nenhum cão latirá, para que saibas que o Senhor Jeová fez diferença entre o Egito e o seu povo Israel. Então todos estes e os teus servos descerão a mim e se prostrarão diante de mim, dizendo: sai tu e todo o teu povo que te segue. E depois disso eu sairei. E retirou-se do palácio de Faraó, ardendo em ira. O Senhor Jeová tinha falado a Moisés: Faraó não vos escutará, para que os meus prodígios se multipliquem na terra do Egito. E Moisés e Arão realizaram todos esses prodígios diante de Faraó, cujo coração do Senhor Jeová endureceu, de tal maneira que não deixou ir de sua terra os filhos de Israel. E o Senhor Jeová falou a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: esse mês será por princípio para vós o princípio dos meses. Este mês será para vós o primeiro mês do ano.
Falai a toda a congregação de Israel, no 10º dia deste mês. Cada um tomará para si um cordeiro para cada casa paterna, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para comer um cordeiro, repartirá um só com a família vizinha da sua casa, segundo o número das suas almas. Fareis a conta sobre o cordeiro, segundo o que cada um puder comer. O cordeiro ou cabrito será sem defeito, macho de 1 ano, e tomareis das ovelhas ou das cabras, e eu tomarei das ovelhas ou das cabras. E vós os guardareis até o dia 14 desse mês, e o imolará toda a assembléia dos filhos de Israel entre as 2 tardes. E tomarão do sangue e o porão sobre os 2 umbrais e sobre a verga da porta das casas em que o comerem. Comerão a carne naquela noite assada no fogo, com pães sem levedura, e com ervas amargas a comerão. Nada dele comereis cru, nem cozido na água, porém assado ao fogo, com a sua cabeça, com as suas patas e com as suas entranhas. E não deixará sobrar nada dele até de manhã. O que sobrar dele queimareis no fogo pela manhã. E assim o comereis cingindo os vossos lombos, com o calçado nos vossos pés e o cajado na mão. E o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Pois eu passarei naquela noite pela terra do Egito e ferirei todos os primogênitos da terra do Egito, sejam homens ou animais, e farei juízo contra todos os deuses do Egito. Eu, o Senhor Jeová. E o sangue vos servirá por sinais das casas em que estiveres. Quando eu vir o sangue, passarei por cima de vossas casas, e assim não sofrereis a praga da mortandade, pela qual eu ferirei a terra do Egito. E conservareis este dia como memorial, e o celebrareis como festa solene ao Senhor. Por todas as vossas gerações o celebrareis, como estatuto perpétuo. Durante 7 dias comereis pães sem levedura. Já no primeiro dia removereis a levedura das vossas casas. Porque todo o que comer qualquer alimento levedado durante esses 7 dias, essa pessoa será cortada de Israel. E no dia 1º tereis santa convocação. E da mesma forma, no 7º dia tereis santa convocação. Nenhuma obra farás nesses dias, salvo o que for concernente ao alimento. E somente isso podereis fazer para vós. E guardarei a festa dos pães sem levedura, porque desde o mesmo dia em que eu tirei as vossas hostes da terra do Egito, guardarei este dia por todas as vossas gerações como um estatuto perpétuo. No 1º mês, no dia 14, à tarde, comereis pães sem levedura, até o dia 21 do mês à tarde. Durante 7 dias não se achará nenhuma levedura em vossas casas, porque qualquer que comer alimento levedado será cortado da congregação de Israel, tanto o peregrino como o natural da terra. Não comereis coisa levedada. Em todas as vossas habitações onde estiver, comereis pães sem levedura. E Moisés convocou a todos os anciãos de Israel e disse-lhes: Ide e selecionai do rebanho o cordeiro segundo as vossas famílias, e os sacrifiquem para a Páscoa. Tomai um molho de isopo e molhai o sangue que estiver no vaso, e salpicai esse sangue na verga dos 2 umbrais da porta das vossas casas, das quais ninguém sairá até o amanhecer. E o Senhor Jeová passará para ferir os egípcios, mas quando vir o sangue na verga da porta e nos 2 umbrais, o Senhor passará por cima daquela porta e não permitirá que o destruidor entre em vossas casas para vos ferir. Este culto guardareis como estatuto perpétuo para vós e para vossos filhos. E quando entrardes na terra que o Senhor Jeová vos dará, assim como vos tem dito, observarei este culto. E quando os vossos filhos perguntarem, dizendo o que significa esse culto para vós, então responderei: esse é o sacrifício da Páscoa para o Senhor Jeová, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios, mas livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou. E os filhos de Israel foram e fizeram assim como o Senhor Jeová ordenara a Moisés e Arão. E aconteceu que à meia-noite o Senhor Jeová feriu a todos os primogênitos da terra do Egito, desde o primogênito do faraó, que estava sentado em seu trono, até o primogênito do preso que estava no cárcere.
e todos os primogênitos dos animais. E naquela noite levantou-se Faraó, ele, todos os seus servos e todo o Egito, em meio a um grande alarido de dor, pois não havia casa onde não houvesse um morto. E chamou a Moisés e a Arão naquela noite. Ele lhes disse: Levantai-vos, saí do meio do meu povo, vós e todos os filhos de Israel, ide e servi ao Senhor Jeová como falaste. Levai também vossas ovelhas e vosso gado, como haveis pedido, ide e abençoai também a mim. E os egípcios pressionavam os hebreus para que se retirassem depressa da terra, porque diziam, todos morreremos. E o povo de Israel tomou a sua massa de farinha antes que fermentasse, e envolveu os seus mantos na amassadeira, atada sobre os seus ombros. E os filhos de Israel fizeram conforme o mandamento de Moisés, e pediram aos egípcios objetos de prata e objetos de ouro, e também vestes, e o Senhor deu graça ao povo de Israel diante dos egípcios, e estes lhes davam tudo o que pediam, e assim despojaram os egípcios. E os filhos de Israel partiram de Ramassés para Sucote, com 600.000 homens a pé, sem contar os meninos. E uma mistura de gente subiu com eles, e ovelhas e vacas e muitíssimos animais. E cozeram da massa que levaram do Egito e fizeram tortas sem levedura, pois não estava fermentada, porque como os egípcios expulsaram, não tiveram tempo para deter-se e preparar a comida. O tempo de permanência dos filhos de Israel no Egito foi de 430 anos. Ao cabo dos 430 anos, nesse mesmo dia, todos os homens, todas as hostes do Senhor Jeová saíram da terra do Egito. Esta noite deve ser guardada para o Senhor Jeová, porque nela os tirou da terra do Egito. Esta é a noite que os filhos de Israel devem guardar para o Senhor Jeová nas suas gerações. E o Senhor Jeová disse a Moisés e a Arão: Esta é a ordenança da Páscoa. Nenhum estrangeiro comerá dela. Mas para que o vosso servo, comprado por dinheiro, possa comer dela, devereis circuncidá-lo antes. Nem estrangeiro e nem jornaleiro comerão dela. Numa casa se comerá, e a sua carne não a enviareis para fora da casa, nem lhes quebrarei osso algum. Toda a congregação de Israel a sacrificará. E quando um estrangeiro peregrinar contigo e quiser comer a Páscoa do Senhor, o varão deverá ser circuncidado, e então poderá celebrá-la como se fosse um do vosso povo, mas nenhum circunciso poderá comer dela. A mesma lei será para o nativo e para o estrangeiro que peregrinar entre vós. Assim cumprirão todos os filhos de Israel o que o Senhor Jeová ordenara a Moisés e Arão. E naquele mesmo dia o Senhor Jeová resgatou os filhos de Israel da terra do Egito, segundo as suas hostes. Êxodo 13. E disse o Senhor Jeová a Moisés: Consagra-me todo o primogênito, todo o que nascer entre os filhos de Israel, tanto de homens como de animais, porque é meu. E disse Moisés ao povo: Lembrai-vos desse dia em que saíste da casa da servidão do Egito, porque com mão forte o Senhor Jeová vos resgatou daqui. Portanto, não comereis pão levedado. Hoje, no mês de Abibe, vós estáis saindo. E quando o Senhor Jeová te houver introduzido na terra dos cananeus, e dos heteus, e dos amorreus, e dos heveus, e dos jebuseus, a qual jurou aos teus pais que te daria, terra que mana leite e mel, guardarás esse culto neste mês. Durante 7 dias comerás pães sem fermento, e no 7º dia celebrarás festa ao Senhor. O pão sem levedura comerás durante os 7 dias, o pão levedado não será visto contigo, nem terás levedura alguma em todo o vosso território. E naquele mesmo dia contarás a teu filho, isto é, pelo que me fez o Senhor Jeová quando saí do Egito. E será para ti como um sinal sobre tua mão e como um memorial entre os teus olhos, para que a lei do Senhor Jeová esteja em tua boca, e te lembres que o Senhor Jeová te resgatou com mão forte para o Egito. Portanto, guardarás a lei deste culto, de ano em ano, nos dias fixados nos estatutos. E quando o Senhor Jeová te houver introduzido na terra dos cananeus, conforme jurou aos teus pais, e quando te houver dado, consagrarás ao Senhor Jeová tudo o que abrir a madre, inclusive toda a cria primogênita de todos os teus animais. Os machos serão consagrados ao Senhor.
mas todo primogênito da jumenta redimirás com um cordeiro, e se não o redimires, cortarás a cabeça dele, mas todo primogênito dos teus filhos consagrarás. E acontecerá que no futuro, quando teu filho te perguntar o que é isso, então lhes responderá: com mão forte o Senhor Jeová nos resgatou da casa da servidão do Egito. Pois aconteceu que, enquanto Faraó endureceu seu coração, negando-se a deixar-nos ir, o Senhor Jeová matou a todos os primogênitos da terra do Egito, desde os primogênitos do homem até os primogênitos dos animais. Por isso eu sacrifico ao Senhor Jeová todos os machos primogênitos, e lhes consagro todo o primogênito de meus filhos. Isto será como um sinal sobre a tua mão e como filactérios entre os teus olhos, pois com mão forte o Senhor Jeová nos resgatou do Egito. E logo que Faraó deixou o povo sair, o Senhor Jeová não o conduziu pelo caminho da terra dos filisteus, que estava perto, porque o Senhor disse, para que o povo não se arrependa ao ver a guerra e regresse ao Egito. Mas Deus fez com que o povo tomasse caminho do deserto, rodeado pelo Mar Vermelho, e os filhos de Israel saíram da terra do Egito armados. E levou também Moisés consigo os ossos de José, pois este havia ajuramentado rigorosamente os filhos de Israel, dizendo: certamente Deus vos visitará, fazei subir convosco os meus ossos daqui. E no dia seguinte partiram de Sucote e acamparam em Etã, no extremo do deserto. E o Senhor Jeová ia adiante deles, guiando-os de dia numa coluna de nuvem e de noite numa coluna de fogo, para iluminá-los no caminho, a fim de que andassem de dia e de noite. Nunca a coluna de nuvem se apartou de diante do povo de dia, nem a coluna de fogo de noite. Êxodo 14. Disse o Senhor Jeová a Moisés: dize aos filhos de Israel que voltem e acampem diante de Pi-Hairote, entre Migdol e Baal-Zefon, em frente ao mar, acampareis. Porque Faraó dirá que os filhos de Israel vagam sem rumo pela terra, e que o deserto os encurralou. E eu endurecerei o coração de Faraó para que os persiga, e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, e saberão os egípcios que eu sou o Senhor Jeová. E assim o fizeram. E anunciaram ao rei do Egito que o povo tinha fugido. E mudou-se a disposição do coração de Faraó e da sua gente contra o povo. E disseram: como fizemos isso, deixando ir a Israel para não nos servir? E Faraó aprontou seu carro e partiu com seu povo. E tomou 600 carros escolhidos e todos os carros do Egito, com seus respectivos capitães. E o Senhor Jeová endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, de modo que esse perseguiu os filhos de Israel, mas os filhos de Israel já haviam saído com mão poderosa. E os egípcios, em sua perseguição, com carros e cavalos, com toda a sua cavalaria e seu exército, alcançaram-nos acampados junto ao mar, perto de Pi-Hairote, diante de Baal-Zefon. E ao aproximar-se de Faraó, os filhos de Israel alcançaram os seus olhos e se aterrorizaram ao ver os egípcios em marcha atrás deles. Então, com grande temor, clamaram ao Senhor Jeová e disseram a Moisés: acaso não havia sepulturas no Egito, que nos tiraste de lá para morrermos no deserto? Por que fizeste isso conosco, tirando-nos do Egito? Não é isso que te dizíamos no Egito? Deixe-nos servir aos egípcios, porque melhor nos fora servir aos egípcios do que morrer no deserto. E então Moisés respondeu ao povo: não temais, tranquilizai-vos e vede como hoje o Senhor Jeová vos libertará. Pois a estes egípcios que hoje vedes, nunca mais os vereis. O Senhor Jeová pelejará por vós e vos guardareis silêncio. Então disse o Senhor Jeová a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. E tu levanta a tua vara, estende a tua mão sobre o mar e divide-o em dois, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Eu endurecerei o coração dos egípcios, para que entrem no mar atrás deles, e eu serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, nos seus carros e nos seus cavaleiros.
E saberão os egípcios que eu sou o Senhor Jeová, quando for glorificado em Faraó, e nos seus carros, e nos seus cavaleiros. E o anjo de Deus, que ia adiante do exército de Faraó, se retirou, e ia na retaguarda deles. E também a coluna de nuvem que ia adiante deles, pôs-se atrás deles. E colocou-se entre o exército dos egípcios e o de Israel, para aqueles a nuvem era extrema escuridão, mas iluminava a noite destes, de modo que as duas hostes não se aproximaram uma da outra, no transcurso da noite. Então estendeu Moisés a sua mão sobre o mar, e o Senhor Jeová fez o mar retirar-se por um forte vento oriental, que soprou toda a noite, de modo que o mar tornou-se em seco, e foram divididas as águas. E os filhos de Israel entraram pelo meio do mar seco, e as águas foram para com eles um muro à direita e à esquerda. E os egípcios continuaram a persegui-los, e os cavalos de Faraó, com seus carros e com seus cavaleiros, entraram atrás deles até o meio do mar. E aconteceu que, ao despontar da alva, o Senhor Jeová dirigiu o seu olhar do meio da coluna de fogo e da nuvem ao acampamento dos egípcios, e semeou perturbação entre eles. Ele tirou as rodas dos seus carros, de modo que se colocavam com dificuldade. Deslocavam. Então disseram os egípcios: fujamos da presença de Israel, porque o Senhor Jeová peleja por eles contra os egípcios. E o Senhor Jeová disse a Moisés: estende tua mão sobre o mar, para que as águas tornem sobre os egípcios, sobre seus carros e sobre seus cavaleiros. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e ao despontar amanhã, o mar voltou ao seu domínio natural, e os egípcios fugiram em direção ao mar, e o Senhor Jeová os precipitou no meio do mar. E as águas voltaram e cobriram os carros e os cavaleiros de todo o exército de Faraó que tinham entrado no mar, de modo que não ficou nenhum deles sequer. Mas os filhos de Israel cruzaram pelo meio do mar a pé enxuto, com águas levantadas como muralhas à direita e à esquerda, de modo que o Senhor Jeová salvou Israel naquele dia da mão dos egípcios, e Israel viu os egípcios mortos à beira do mar. E Israel viu a potente mão que o Senhor Jeová mostrou contra os egípcios, e o povo temeu o Senhor Jeová, e creram no Senhor e em Moisés, seu servo. Então Moisés e os filhos de Israel entoaram esse cântico ao Senhor Jeová, dizendo: cantarei ao Senhor Jeová, porque exaltou a sua grandeza, ao cavalo e o seu cavaleiro lançou ao mar. O Senhor Jeová é a minha força, a minha fortaleza e a minha canção, e a ele devo a minha salvação. Este é o meu Deus, e far-lhe-ei um santuário, o Deus de meu pai, e tal como o exaltarei. O Senhor Jeová é varão de guerra, Senhor Jeová é o seu nome. Precipitou no mar os carros de Faraó e o seu exército, e os seus capitães escolhidos foram tragados no mar vermelho. Os abismos os cobriram e desceram as profundezas como pedra. A tua destra, ó Senhor, se fez gloriosa em poder. A tua destra, ó Senhor, aniquilou o inimigo. Na plenitude da tua majestade, derribaste os teus adversários, e enviaste a tua ira aos seus e os consumiu como palha. Assim como o sopro das tuas narinas, as águas se amontoaram, detendo as suas correntes como muralhas, e os abismos congelaram-se no coração do mar. O inimigo dizia: perseguirei, alcançarei, repartirei os despojos, e deles fartarei a minha alma. Desembainharei a minha espada, e a minha mão os destruirá. Mas tu sopraste com o teu poderoso hálito, e o mar os cobriu. Afundaram-se como chumbo nas tempestuosas águas. Quem é como tu entre os deuses, ó Senhor Jeová? Quem é como tu, poderoso em santidade, terrível em maravilhosas façanhas e fazedor de milagres? Quando estendeste a tua mão, a tua destra, a terra os estragou. Em tua misericórdia guiaste o povo que redimiste, e pelo teu poderio os conduziu ao teu santuário. Os povos ouviram e estremeceram, o terror se apoderara dos filisteus. Angustiar-se-ão os príncipes de Edom, e estremecerão, a angústia apoderará dos valentes de Moabe, o medo dominará todos os habitantes de Canaã. Abater-se-ão de espanto e de angústia
Pelo poderio do seu braço ficarão imóveis como pedra, até que o teu povo, o Senhor Jeová, haja passado, até que passe o povo que redimiste. Tu o introduzirás e o plantarás no monte da tua herança, ó Senhor, no lugar que tu aparelhaste para a tua habitação, no santuário, ó Senhor, que as tuas mãos prepararam. E o Senhor Jeová reinará para sempre. Pois entraram no mar os cavalos do faraó com os seus carros e os seus cavaleiros, e o Senhor Jeová lançou sobre eles as águas do mar. Os filhos de Israel, porém, cruzaram pelo meio do mar a pé enxuto. E Miriam, a profetisa, irmã de Arão, tomou um pandeiro na sua mão, e todas as mulheres saíram atrás dela com pandeiros e com danças. E Miriam lhes dizia: Cantai ao Senhor Jeová, porque fez resplandecer grandemente a sua glória, e precipitou no mar o seu cavalo e o seu cavaleiro, e conduziu Moisés a Israel no mar vermelho, ao deserto de Sur, no qual andaram 3 dias, sem encontrar água. E chegaram a Mara, mas não puderam beber as águas, porque eram amargas, motivo pelo qual chamaram aquele lugar de Mara. E o povo murmurou contra Moisés, perguntando: O que beberemos? E Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou uma árvore, da qual lançou um lenho nas águas, e estas se tornaram doces. Ali deu ao povo leis e estatutos, e ali o pôs à prova. Então disse: Se escutares atentamente a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto aos seus olhos, e deres ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, então não enviarei sobre ti nenhuma dessas enfermidades que enviei sobre os egípcios, porque eu sou o Senhor Jeová, que te sara. Então chegaram a Elim, rebintos, onde haviam 12 fontes de água e 70 palmeiras, e se acamparam ali junto das águas. Capítulo 16. E toda a congregação dos filhos de Israel partiu de Elim até ao deserto de Sim, que está em Elim, aos 15 dias do 2º mês, depois da saída da terra do Egito. E toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão no deserto. E os filhos de Israel lhe disseram: Era preferível morrer nas mãos do Senhor Jeová na terra do Egito, quando nós sentávamos junto às panelas de carne, quando comíamos pão em abundância. Mas nos trouxeste a este deserto para matares a toda essa congregação de fome? Então disse o Senhor Jeová a Moisés: Eis que farei chover sobre vós pão dos céus, e o povo sairá e recolherá cada dia a porção necessária para cada dia, e assim vos porei à prova, para ver se andam na minha lei ou não. Mas no 6º dia preparareis o que trouxerem, pois será o dobro do que colhem de cada dia. Então Moisés e Arão disseram aos filhos de Israel: Esta tarde sabereis que o Senhor Jeová vos resgatou da terra do Egito. E pela manhã vereis a glória do Senhor Jeová, pois ouviu as vossas murmurações contra o Senhor. Pois quem somos nós para que murmureis contra nós? E acrescentou Moisés: Esta tarde o Senhor Jeová vos dará carne para comer, e pela manhã vos dará pão até vos saciarem, pois ele ouviu as vossas murmurações contra ele. Pois quem somos, tendo em conta que vossas murmurações não são contra nós, mas sim contra o Senhor? E disse Moisés a Arão: Dize a toda a congregação dos filhos de Israel: Aproximai-vos da presença do Senhor Jeová, pois ele escutou as vossas murmurações. Enquanto Arão falava a toda a congregação dos filhos de Israel, e olharam para o deserto, eis que a glória do Senhor apareceu na nuvem. E falou o Senhor Jeová a Moisés, dizendo: Ouvi as murmurações dos filhos de Israel. Dize-lhes: Entre as 2 luzes comereis carne, e pela manhã vos fartareis de pão, e sabereis que eu sou o Senhor Jeová vosso Deus. E pela tarde subiram codornizes e cobriram o acampamento, e pela manhã uma capa de orvalho